Pessoal, tudo bem? Sou Márcio Antunes, consultor aqui no Império Com. A dica gramatical de hoje é interessante. Observaremos a estrutura do presente perfeito composto, juntamente com o verbo de ação, e estudaremos o seu efeito. E logo após faremos uma análise juntamente com o comparativo com a língua portuguesa. Hamlet has been written by Shakespeare. Hamlet has been written by Shakespeare. Hamlet foi escrito por Shakespeare. Essa é a tradução. Agora façamos uma análise. Vamos observar atentamente a estrutura has been written, fazendo um pequeno comparativo com a língua portuguesa. Has been written é presente perfeito composto, porque é composto por dois verbos. Se fizermos um comparativo com o português, duas traduções são possíveis. Tem sido escrito e tem estado escrito. Façamos uma observação. Ao falarmos tem sido escrito, podemos afirmar que uma ação foi começada, porém, até então, não foi concluída. Agora, tem estado escrito. Uma ação foi começada e agora encontra-se concluída. É interessante. A mesma estrutura em inglês. Ela tem duas linhas de raciocínio no comparativo com a língua portuguesa. Agora vamos observar como o nativo da língua inglesa entende a estrutura. Ao falarmos Hamlet has been written by Shakespeare, o nativo entende que estamos falando de Hamlet e não exatamente quem escreveu. Nós estamos falando de Hamlet, estamos falando da peça escrita por Shakespeare. É interessante. E voz passiva. O mais interessante nisso é voz passiva. Portanto, nós podemos traduzir da seguinte forma. Vamos colocar assim, ao pé da letra. Hamlet tem estado escrito por Shakespeare. Podemos traduzir assim. Mas, ao falarmos desta forma, Hamlet tem estado escrito, aí sim podemos colocar quem a escreveu, porque estamos falando da peça Shakespeare. A preposição by indica quem trabalhou a ação, que no caso Shakespeare. Em inglês é interessante. O nativo ele observa Hamlet has been written by Shakespeare. Portanto, ele sabe que existe uma peça e que a peça chama-se Hamlet e que foi escrita por Shakespeare. É interessante. O comparativo com a língua portuguesa ajuda-nos a compreender melhor como utilizar a estrutura em inglês para que possamos ser entendidos pelo nativo da língua inglesa. Eu não digo que precisamos estudar muita gramática para termos condição de falarmos inglês. Não. Não é essa a ideia. Mas que a gramática não deve ser ignorada. E nem o comparativo, porque nós estamos tendo uma linha de raciocínio. Nós estamos aprendendo a trabalhar uma linha de raciocínio. Eu estou mostrando uma linha a ser seguida, para que você possa utilizar o inglês e ser entendido através dele, sem cometer erros. É interessante isso. É muito bacana. E uma comparação que eu gostaria de fazer
é o seguinte, que ao falarmos Hamlet was written by Shakespeare, que é o passado composto, tem o mesmo efeito de Hamlet has been written by Shakespeare. O interessante é que nós estamos falando do verbo to write e nós podemos utilizar a estrutura do passado composto e do presente perfeito composto trabalhando a mesma ideia. O nativo da língua inglesa entende que ao falarmos Hamlet was written by Shakespeare ou Hamlet has been written by Shakespeare, estamos falando de Hamlet. E que o nativo sabe que o autor, o escritor da peça, chama-se Shakespeare. Interessante, não é? É muito bacana. Para você que busca domínio da língua inglesa, é extremamente importante saber essa diferença. Nos próximos vídeos, eu quero estar colocando outros exemplos, utilizando outros tópicos gramaticais, para que possamos aumentar o nosso domínio da língua inglesa, não somente, mas também da língua portuguesa. Sou Márcio Antunes, consultor aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.